No dia último 11 de setembro, milhares de chilenos e ex-exilados saíram às ruas de Santiago, capital do Chile, para repudiar e lembrar os 50 anos do golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. Também na capital chilena, o lançamento do livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, de Roberto Simon, destaca, por exemplo, a participação de jornais brasileiros respaldando o golpe militar no Chile que destituiu o presidente eleito democraticamente, Salvador Allende. Para repercutir com a gente essa questão, nós conversamos agora com o jornalista Jamil Chad, que é radicado em Genebra, na Suíça, colunista do portal UOL. Jamil, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Querido, muito prazer em falar com vocês de novo. Ana. Jamil, no último dia 11 de setembro agora, várias manifestações no Chile repudiando e lembrar o golpe militar que destituiu Salvador Allende. Várias pessoas, chilenos e também ex-exilados que estiveram à época no Chile, estiveram lá. Você não era exilado, mas você também estava lá no Chile para lembrar tudo isso, esse golpe que fala das ditaduras na América do Sul, enfim. Na ocasião, também, este livro brasileiro, lançado em espanhol, que retrata aí a participação de jornais brasileiros respaldando o golpe lá no Chile. Queria te ouvir sobre essas repercussões e como que foi este lançamento deste momento tão importante de relembrar a nossa história aqui da América do Sul, desses golpes que aconteceram, Jamil. Cosmo, eu acho que, sinceramente, o golpe no Chile e toda essa comemoração, ela deve servir, antes de mais nada, para que a gente reflita sobre os nossos papéis respectivos nas várias crises na América Latina nas últimas décadas. Claro, também sobre a situação interna brasileira, mas, acima de tudo, como faz esse livro do Roberto, olha para qual foi o papel do gigante sul-americano com os seus vizinhos. E um livro, sinceramente, absolutamente fundamental para a gente entender a história recente do Brasil. Ele vai nos arquivos chilenos, ele vai nos arquivos diplomáticos e em toda a informação chilena para reconstruir qual tinha sido o papel do Brasil naquele golpe e depois na manutenção do regime de Pinochet. Muito bem. O livro, Cosmo, traz detalhes absolutamente fundamentais sobre a cooperação entre os governos, certamente, entre o regime militar brasileiro e o governo de Augusto Pinochet. Muito bem. Agora, ele vai além. Ele não fala só do papel dos governantes, fala também do papel da sociedade civil, de outros atores, e aí fala de uma forma explícita sobre o papel da imprensa brasileira em apoiar o golpe em 1973, mas depois também em manter, claro, uma narrativa favorável ao, basicamente, presidente naquele momento, Augusto Pinochet. E as informações no livro, Cosmo, são estarrecedoras, no fundo. Né? Em primeiro lugar, mostrando que dia após dia os jornais brasileiros, e aí principalmente o Estadão, o Globo e, de uma certa forma, o Jornal do Brasil, vinham adotando uma postura de apoio a qualquer movimento que questionasse Allende. Então, inclusive com editoriais, manchetes, enfim, era de fato, que ficava muito claro ali, era uma campanha. Agora, vai muito além de uma simpatia apenas. E eu acho que isso, sinceramente, é a grande novidade desse livro. Por quê? Porque ele traz com documentos, isso aqui não é rumores, ouvi dizer, etc. São os documentos da diplomacia chilena mostrando que, por exemplo, o jornal O Globo negociou, na verdade, propôs à Embaixada do Chile em Brasília vender matérias. Ou seja, olha, vamos fazer aqui um caderno especial para falar bem da economia chilena sob Augusto Pinochet. Nos valores de hoje, Cosmo, olha só o que o Globo estava oferecendo ao regime militar chileno. Estava oferecendo que, em troca de US$ 1.200.000, US$ 1.200.000, o jornal Carioca fizesse um caderno especial de 32 páginas falando bem da economia chilena. Então, para vocês terem uma ideia, isso, insisto, não é um rumor, não é nenhum tipo de diz que diz, não, isso são os documentos
que o Roberto Simão traz com muita clareza, são os documentos dos arquivos chilenos mostrando que houve essa negociação. Agora, tem um aspecto ainda mais, eu diria, inusitado. Os chilenos, no final, depois de uma certa negociação, decidem que não vamos pagar US$ 1.200.000 ao jornal o Globo, porque não precisava. Porque, de fato, a imprensa brasileira já apoiava a situação chilena, como eles colocavam. Então, para que pagar, né, Cosmo? Se, de fato, aquela situação já estava, entre aspas, resolvida e já existia aquela promoção do Chile no Brasil. Então, um livro extremamente importante para a gente entender a nossa própria história e que papel nós tivemos basicamente numa ditadura que matou milhares de pessoas. E exatamente nesse sentido que eu quero te perguntar, Jamil, há um movimento da sociedade civil, de organizações sociais em relação a um quesito de memória, verdade e justiça referente às diversas ditaduras que nós tivemos aqui na América Latina, América do Sul, como, por exemplo, na Argentina também. Um livro com tamanha pesquisa, com dados tão cruciais, como você bem colocou, né? Traz diversos documentos oficiais, até da CIA, né? Que ele traz documentos com o projeto Mercúrio, que era um jornal chileno que aí apoiava Pinochet. Mas o que eu queria te perguntar é, um documento desse peso, qual que é a relevância nesse processo de memória, verdade e justiça para esse momento histórico que vários países da América Latina passaram? Olha, antes de mais nada, só explicar essa questão da CIA que você citou, que é muito importante. O que os documentos mostram é que isso não era apenas um projeto isolado de um jornal ou de outro jornal, não. Que havia uma coordenação, essa coordenação era realizada pela própria CIA, insisto, são os documentos da oposição, são deles mesmos os documentos, mostrando que existia, por meio do jornal Mercúrio, no Chile, que é um jornal que existe até hoje, obviamente, por meio desse jornal, uma campanha anti-Allende, e que isso era coordenado, ou pelo menos sugerido, pela própria CIA. Então, insisto, não é uma teoria da conspiração aqui. Nós estamos falando de documentos reais. Agora, a tua pergunta é muito pertinente. Para que serve falar desse passado? Por que olhar para isso e tentar entender? Em primeiro lugar, para a gente não repetir, né? Para saber exatamente o que aconteceu. Em segundo lugar, porque as vítimas, elas merecem que a gente, obviamente, descubra e difunda justamente qual foi o tamanho dessa repressão e quem é que participou dela. Foi só Pinochet, aquele nome, ou teve mais gente envolvida naquela repressão? Então, é muito importante que a gente abra essa caixa de Pandora, não para ir atrás, não é caçar as bruxas, é saber o que aconteceu exatamente na nossa história e saber qual papel teve cada um dos atores da nossa sociedade. Agora, por que é importante ali falar do Chile? Porque nós estamos, no fundo, falando da nossa própria situação. Muita gente, e aí eu fui um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, muita gente fala, não, os documentos não existem, no caso brasileiro. Né? Pode ser que não existam, tem razão. Agora, o que o Roberto Simão fez foi algo brilhante. Ele falou, tá bom, não existe no Brasil, vamos ver se existe nos vizinhos documentos que falem de nós. E é isso que ele fez. Então, quando ele saiu do Brasil, que ok, não existem do Brasil, vamos aonde então existe documento, e aí esses documentos mostraram que, obviamente, era uma situação dramática o que o Brasil fazia. Isso é fundamental para a gente entender, acima de tudo, que isso não é uma história ainda resolvida. Não é uma história, já passou, vamos olhar para o futuro. Esse negócio de ficar olhando para o passado não serve de nada. Serve. Na verdade, serve não, é fundamental. Se nós não olharmos para o passado, se nós não entendermos quem nós fomos, se não entendermos vamos dizer assim, a facilidade pela qual a gente simplesmente virou a página, facilidade, estou obviamente exagerando, mas
dizendo, olha, acabou, agora vamos olhar para o futuro, etc. Não, se nós não olharmos para isso, essa realidade, esses fantasmas voltam, eles sempre voltam, né? Não há nenhum disso. Nós acabamos de viver 4 anos de uma situação na qual estamos descobrindo agora que, de repente, existia planos de golpe sendo conversados com a cúpula do governo. Então, isso é fundamental, não para a gente lidar só com o passado, que é importante, mas também para a gente entender quem nós somos hoje e o que não vamos mais aceitar. Inclusive para relembrar exatamente o atual momento de que nós não queremos exatamente o que aconteceu lá atrás, no Chile, por exemplo, na ditadura militar, no próprio Brasil, por exemplo, também. Jamil, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim, tem mais 2 minutinhos, mas eu queria te perguntar também, para além disso, também várias personalidades dos direitos humanos, inclusive o ministro da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos aqui do Brasil também estiveram lá no Chile para relembrar tudo isso, né? Isso foi duas presenças muito importantes. Flávio Dino e Silvio de Almeida, os dois participando não só do lançamento do livro do Roberto Simon, mas de todas as comemorações ali que marcaram aquela data de 11 de setembro. No caso do governo brasileiro, um gesto também muito importante, a inauguração, na verdade, de uma placa numa praça em uma das vítimas justamente brasileiras daquele 11 de setembro, lembrando, e houve um discurso muito importante até do embaixador do Brasil atual no Chile, de uma forma muito clara, reconhecendo que o Brasil colaborou com aquela repressão. Só para vocês entenderem, quem não conhece a história, obviamente, teve gente que, claro, no momento do golpe, tentou entrar na embaixada brasileira em Santiago, em 1973, claro, para se refugiar, para não ser morto, para não viver a opressão. E a embaixada fechou as portas a esses brasileiros, obviamente deixando que eles pudessem eventualmente, como aconteceu em alguns casos, foram presos, torturados e alguns morreram. Então, esse fechamento desse portão da embaixada, basicamente foi não só relatado no livro, mas foi relembrado tanto pelos ministros brasileiros como pelo próprio embaixador brasileiro. Perfeito. Conversamos com Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, colunista do portal UOL e que esteve lá no Chile acompanhando os atos e o lançamento deste livro sobre o qual falamos, e atos em referência ao que foi o golpe militar lá no Chile de Jamil Chad. Agradeço demais a sua participação conosco aqui hoje e esse relato tão importante sobre todo esse evento. Boa sexta-feira para vocês todos. Abraço. Abraço.